Tudo bem. Bom E dia, aí? Breno. Mais uma semana, hein? Mais uma semana. Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, quem nos assiste. Bom dia. E uma semana que começa com uma pesquisa aparentemente favorável, né? Uma semana que vai ter muita pesquisa, tem IPEC, tem Datafolha também. Breno, antes de passar a bola para a Daphne aqui, só queria te perguntar que você fez alguns tweets interessantes, dizendo que o foco tinha que ser mais concentrado na fome, na economia e nem tanto no tema da democracia, se eu não estou enganado. Fala um pouco sobre isso antes de eu... Ah, É. a pauta da questão democrática, ela é uma pauta que interessa uma parcela pequena da sociedade brasileira. A questão democrática ela ganha muito impacto quando você já ultrapassou a fronteira entre a democracia e a ditadura. A questão democrática ela é sensível às massas do povo quando está estabelecido um regime autoritário ou um regime ditatorial que interfere na vida das pessoas, que provoca uma mudança na vida das pessoas do ponto de vista da política, da organização institucional do país. Bolsonaro representa uma ameaça potencial à alteração dessa ordem democrática, mas nós não estamos em outro regime político. Nós continuamos a viver num regime de democracia liberal. Para a massa do povo, não há grandes diferenças do ponto de vista da política entre o que é o governo Bolsonaro, o que era o governo Temer ou o que era quaisquer dos governos pós-redemocratização. Diante da ameaça de que poderia vir a ser alterado o regime político, a parcela da sociedade que se mobiliza ou até mesmo que se interessa por esse tema é pequena. A imensa maioria das pessoas se interessa pelas suas condições materiais e espirituais de vida. Se interessa pela fome, se interessa pela fome, pelo combate à fome, pelo desemprego e o combate ao desemprego, pela melhoria da sua renda, pela melhoria da educação, da saúde, dos grandes temas que formam o cotidiano dos cidadãos e das cidadãs do país. Não é? E isso é importante, creio eu, Léo, se ter claro, porque uma das questões fundamentais de uma campanha eleitoral é você escolher o terreno no qual você deseja travar a disputa. É este terreno, o terreno da disputa sobre o regime político, sobre a democracia, é um terreno que não é favorável à esquerda. Até a maioria do povo não é favorável a uma ditadura ou a ruptura da ordem democrática. Todas as pesquisas indicam isso. Mas as pessoas tampouco acham que o regime democrático liberal, especialmente nas condições em que ele existe no Brasil, tampouco acham que ele funcione, tampouco tem uma relação de apoio e simpatia com esse sistema. Não é? A maior parte do povo, pelo menos nos últimos anos, tem mais a vontade de que seja chutado o pau da barraca. Não tem vontade de chutar o pau da barraca, isso é uma outra coisa. Isso seria revelar uma disposição ativista que não está hoje presente majoritariamente no povo brasileiro. Mas o sentimento antissistema, que se manifesta pela facilidade com que trafegou a agenda anticorrupção, que se manifestou na própria eleição do Bolsonaro, essa percepção de que esse sistema é podre e não ajuda o povo, é muito forte no seio do povo. Esse é o grande perigo, né? Muitas pessoas não se sentem parte ou incluídas nesse É claro. Então, sistema. esse tema é bom para o Bolsonaro. Por que ele é bom para o Bolsonaro? Porque a discussão das condições materiais de vida do povo é a discussão da qual o Bolsonaro mais se desgasta, porque ele piorou muito o país. Ele piorou o país na pandemia, ele piorou o país no número de pessoas que passam fome, ele piorou o país em relação ao padrão de emprego, embora tenha havido uma recuperação nos últimos meses, mas é uma recuperação com salários extremamente arrochados. Basta ver que os salários reais caíram 7% no ano passado. Não é? Então, esses temas de como vive o povo brasileiro, do desmonte do pouco que o povo havia conquistado nas últimas décadas, pós-redemocratização, esses são os temas que desgastam Bolsonaro. E o Bolsonaro busca fugir dessa discussão como o diabo
da cruz, né? Então, é importante ter isso claro, porque, por exemplo, pode ser coincidência ou não. Nos últimos 15 dias, a concentração da expressão comunicacional da campanha, não propriamente da ação do Lula. O discurso do Lula é sempre majoritariamente vinculado às condições materiais do povo. Mas a expressão comunicacional da campanha ficou aí durante os últimos 10, 15 dias em torno dos manifestos do 11 de agosto. Talvez seja para puxar esse centro, né, um pouquinho e agora voltar ao que interessa. Agora, eleitoralmente, isso não revelou nenhum avanço, zero. É isso aí. O Lula não cresceu meio ponto percentual por causa disso, e ao contrário, eu não estou fazendo uma relação de causa e efeito, porque eu acho que são fenômenos paralelos. Mas nesse mesmo período, algumas pesquisas indicam uma certa recuperação do Bolsonaro. Ou seja, a questão democrática não é uma arma importante para derrotar o Bolsonaro.